Olá, sejam bem-vindos a mais um filme PHC. Desta vez, vamos observar como poderemos no módulo Frota atribuir uma manutenção a um motorista da minha empresa. Simultaneamente, como notificar desse facto e finalmente marcar essa manutenção na nossa agenda de marcações. Vamos desenvolver neste filme uma pequena implementação utilizando a framework PHC que irá permitir atingir os objetivos referidos anteriormente. Vamos partir de um cenário em que o cliente tem um procedimento na sua empresa em que qualquer manutenção agendada obriga a que o motorista da empresa acompanhe essa viatura ao local designado para a manutenção. O cliente pretende que o módulo Frota tenha o seguinte mecanismo. Quando a manutenção é introduzida no respectivo ecrã, existe a hipótese de indicar qual o motorista a quem essa manutenção foi atribuída. Necessita ainda que seja enviado um e-mail para o motorista em questão, notificando-o dessa tarefa. E, naturalmente, para evitar conflitos na utilização dessa viatura, pretende que seja introduzida uma marcação na agenda de marcações para a viatura envolvida. Uma vez que não existe no módulo Frota nenhuma forma de efetuar o que o cliente pretende, neste, como em outros casos, a solução é utilizar as nossas ferramentas da framework PHC. Assim, a solução preconizada para o cenário apresentado passa pela criação de campos de utilizador para registar tanto o motorista a quem foi atribuída a manutenção como a indicação de que a manutenção já foi atribuída. Devemos desenvolver um evento do utilizador para o ecrã de manutenções que permita que, ao gravar da manutenção, exista uma forma de indicar qual o motorista para a manutenção em questão e que simultaneamente o notifique dessa atribuição. Finalmente, criar uma tecla do utilizador que permita lançar uma marcação na agenda de marcações para essa viatura. Mas vamos passar da teoria à prática e observar como efetuar a implementação descrita anteriormente. Como já teve a oportunidade de reparar, este filme parte de um eventual cenário proposto por um cliente e, partindo daí e da análise subsequente, passa-se para o desenvolvimento da solução proposta. No entanto, antes de mostrar a construção da nossa implementação, vamos observá-la em pleno funcionamento no módulo Frota. Ora, estou na aplicação PHC Advanced 2009, tenho os módulos Gestão e Frota validados e vamos então verificar como esta implementação funciona. Vamos aqui ao menu Frota, vamos às viaturas e, posicionando numa das viaturas, vou criar uma nova manutenção. Clico no botão respectivo e é-me sugerido automaticamente os quilómetros atuais da viatura, a hora atual do sistema operativo e a data em que estamos neste momento. Vou selecionar aqui o tipo de manutenção, vou dizer que vai ser uma substituição de pneus, vou colocar aqui na descrição e vou gravar o registro. Ao fazer a gravação, irá ser despolutado o evento que anteriormente foi criado e pergunta ao utilizador se quer atribuir esta manutenção a um motorista. Vou dizer que sim e surge um brow list com todos os motoristas da minha empresa e eu vou selecionar neste caso o motorista Miguel e vou atribuir esta manutenção. Ao gravar surge uma mensagem ao utilizador indicando que está a enviar um e-mail para alertar o respectivo motorista. No final deste procedimento irá surgir uma mensagem ao utilizador indicando que terminou todo o processo de envio de mail. Portanto, aqui está a mensagem e vamos agora verificar o e-mail do motorista. Temos aqui então o e-mail enviado para o motorista com um determinado texto que está no evento do utilizador e um anexo que será o IDU associado às manutenções em formato PDF. Eu posso abrir este PDF com os dados da minha manutenção. Voltando à nossa aplicação, portanto já vimos que o e-mail foi enviado ao motorista, vamos fazer aqui o OK e agora falta o quê? Falta agendar esta manutenção. Portanto, vou-me posicionar aqui no botão das manutenções, vou à manutenção que entretanto criei e agora então tenho já aqui a indicação que a manutenção foi atribuída ao motorista Miguel e agora vou então agendar esta manutenção. Vou então aqui às teclas do utilizador, à tecla criada para agendar as manutenções, é indicado ao utilizador que está a inserir a marcação e se a marcação foi introduzida com sucesso, dá esta mensagem ao utilizador. Poderemos então agora ver o resultado desta marcação. Vamos aqui ao menu Gestão, Agenda de Marcações. Vamos selecionar a área de marcação correspondente à matrícula selecionada. Cá temos a manutenção. Podemos fazer duplo clique para aceder à marcação propriamente dita, que tem no campo texto sobre a marcação algum texto previamente configurado na tecla do utilizador para preencher o respectivo campo. Vamos agora observar como foi desenvolvida esta rotina, estabelecendo como método de trabalho fases de desenvolvimento.
Vamos começar pela primeira fase, que corresponde à criação dos campos do utilizador. Vou então sair deste ecrã e deste também e vou ao menu Supervisor, à Framework PHC e aos campos do utilizador. Vou selecionar a tabela MT, corresponde à tabela de manutenções, e vou verificar aqui a existência de 3 campos para esta implementação. Em primeiro lugar, o campo manutenção atribuída, que é um campo lógico que tem como objetivo ser invocado no nosso evento utilizador, colocando-o ativo para informar que essa manutenção já foi atribuída. Um segundo campo é o campo motorista. É um campo do tipo C, de caractere, que observaremos mais tarde na personalização do ecrã, que irá conter os motoristas existentes na tabela respectiva. E finalmente temos um terceiro campo lógico, manutenção agendada, que tem o intuito de também ser evocado na tecla do utilizador, colocando o ativo para informar que essa manutenção já foi agendada. Depois dos campos criados, passamos para a segunda fase da nossa implementação, que vai corresponder à tabela de áreas de marcação. Uma vez que pretendemos fazer uma marcação na agenda de marcações do gestão para a viatura a ser utilizada na manutenção, necessitamos que essa viatura exista na tabela de áreas de marcação. Portanto, vou aqui a tabelas, gestão, áreas de marcação. Para isso, criamos uma área correspondente à matrícula da viatura. Vamos ver aqui, matrícula 1245OT. No vosso caso, nas vossas implementações, terão que criar tantas áreas quanto as matrículas existentes na tabela de viaturas. Finalmente, e opcionalmente, apenas por uma questão de organização de áreas atribuídas, atribuí esta tipologia de viatura. Depois de criadas as áreas de marcação, passamos para a terceira fase de implementação, que corresponde à personalização do ecrã de manutenções. Portanto, vamos fechar este ecrã, vamos novamente ao ecrã de manutenções, vamos a opções diversas, personalizações de ecrã e vamos modificar, uma vez que os campos já existem neste ecrã e vamos apenas mostrar o que é que fizemos. Então, em função dos campos de utilizador anteriormente criados, necessitamos de personalizar o nosso ecrã de manutenções para dispor os nossos novos campos de forma agradável para o utilizador. Colocamos, portanto, campos lógicos, por exemplo, este manutenção atribuída, neste local, e preenchi as propriedades necessárias, como, por exemplo, vamos ver aqui algumas propriedades, como a mensagem, vamos ver outra, a mensagem que aparece ao passar o rato, o texto que o objeto contém e, importantíssimo, a variável do objeto atribuída ao campo do utilizador que anteriormente criámos. Outro campo lógico colocado neste ecrã é o manutenção agendada. Podemos ver aqui que as propriedades que preenchemos neste tipo de campo são semelhantes ao objeto anterior. A única diferença será naturalmente os textos e a variável do objeto que corresponderá ao campo do utilizador criado para este efeito. Finalmente, colocamos este objeto que corresponde a um campo com tabela, em que aqui este campo tem mais algumas particularidades que iremos mostrar de seguida. Não esquecer que este campo pretende albergar todos os motoristas que existem na minha tabela e, portanto, teremos que fazer um select neste campo para ir buscar esses motoristas. Portanto, a propriedade mais importante aqui será a lista expressão transact SQL. Eu vou fazer aqui duplo clique e vou construir aqui, ou neste caso naturalmente já está construída, a minha expressão em transact SQL. Neste caso será select motorista from MO no lock. Eu posso verificar se a minha expressão está correta, ele realmente retorna-me os motoristas existentes. Nesta propriedade está tudo correto. Depois também fundamental, na propriedade ligação lista de valores, obviamente vai ter ligação com esta lista criada. Portanto, temos que ter a propriedade sim. Depois temos mais propriedades importantes, como por exemplo o número de colunas. Naturalmente que aqui colocamos mas o select só vai trazer realmente uma coluna e, portanto, vamos colocar aqui coluna como número de colunas 1. O comprimento da coluna, coloquei 30. Depois temos naturalmente os textos das mensagens do campo respectivo e, importante, a variável do objeto também atribuída ao campo do utilizador criado para o efeito. E desta forma temos a nossa personalização de ecrã finalizada e podemos passar à quarta fase da implementação. Vamos então agora passar para a quarta fase da nossa implementação, que corresponde à criação do evento do utilizador. Vamos sair aqui dos ecrãs personalizados, não vou gravar as alterações e vou, portanto, ao menu Supervisor, Framework PHC, a opção Eventos de Utilizador. Vou-me posicionar aqui no evento que criei. Portanto, em primeiro lugar, indicamos aqui que este evento vai correr naturalmente no ecrã de manutenções. Tem como evento fixo introduzir, ou seja, irá correr logo a seguir à gravação do registro, ou se quiser, depois da gravação
da nova manutenção. Demos também a indicação que o evento vai correr sempre que se introduz uma nova manutenção, daí ter o valor de true, e a reação escolhida para este evento é correr uma expressão. E, portanto, vamos então agora ver como foi desenvolvida essa expressão. Antes de entrar aqui na expressão XBase, naturalmente temos aqui um código um tanto ou quanto extenso e vai ter aqui ciclos de programação, portanto é importante colocar a expressão é um programa. E agora vamos fazer aqui duplo clique para entrar no editor de expressão. Em primeiro lugar, vamos inicializar uma variável local, neste caso chama-lhe mcell, que irá mais à frente ser carregada com dados. De seguida, vamos utilizar a função phc pergunta para questionar o utilizador sobre se pretende ou não atribuir a manutenção. Se o utilizador responder que não, então mostramos uma mensagem ao utilizador informando que a manutenção não foi atribuída. Vamos aqui para o final do código e mostramos esta mensagem ao utilizador. Se pelo contrário o utilizador responder que sim, então vamos voltar aqui ao início do nosso código. Então vai buscar dados à tabela de motoristas e carrega esses dados na variável local mcell e utilizando a função _SQLExec para ir buscar a informação ao servidor. De seguida vamos criar um browlist editável para que o utilizador possa visualizar os motoristas e selecionar o pretendido. Portanto, nesta parte do código temos então a construção do nosso browlist a mostrar ao utilizador. Uma vez que pretendemos utilizar as funcionalidades de edição que o browlist permite, devemos ter em conta o buffering do cursor. O buffering do cursor deve ser ativado para que seja possível cancelar as modificações efetuadas ao mesmo pelo utilizador. No caso de ser pressionado o botão cancelar dentro do ecrã. Para se ativar o buffering de um cursor, devem usar um comando semelhante a este. Portanto, cursor setprop, buffering e depois o nome do cursor utilizado no _SQLExec. Voltar aqui e vamos avançar na leitura do nosso código. Vamos avançar mais um pouco e, previamente a chamar o browlist, criamos uma variável lógica que, após a execução do browlist, pode ser consultada para saber se o utilizador selecionou um registro dentro do browlist ou se saiu clicando em cancelar. Aqui, cá está a variável que criamos, uma variável tipo lógico, chamada mEscolheu. De seguida, vamos chamar então o nosso browlist. Depois de mostrar o browlist ao utilizador, vamos verificar, através da nossa variável mEscolheu, se, porventura, o utilizador não escolheu nenhum dos registros do browlist. Nesse caso, vai ser mostrada uma mensagem ao utilizador indicando que não foi selecionado nenhum motorista. Pelo contrário, o utilizador escolheu um dos motoristas presentes no browlist, então vai iniciar o processo de update e localiza o registro selecionado através do campo lógico que colocamos no nosso browlist. Portanto, aqui o começo da transação e a verificação de qual o registro selecionado. Avançando mais um pouco, paramos nesta parte do código onde, na realidade, é feito o update ao nosso servidor através da função _SQLExec, que vai atualizar o registro de manutenção que temos no ecrã, nomeadamente o campo lógico e o campo com o nome do motorista atribuído. Mais uma vez, se porventura existir alguma falha na gravação deste registro no servidor, é mostrada uma mensagem ao utilizador e o que acontece é que é feito o rollback da transação. Se pelo contrário tudo correu bem, termina a transação ao nível do SQL. Avançamos mais um pouco no nosso código e, uma vez que pretendemos enviar ao motorista uma notificação desta atribuição, vamos de seguida iniciar esse processo. Mas para o utilizador que está a fazer a atribuição, é também mostrada uma mensagem informando de que internamente está a ser feito. Para isso, utilizamos a função ActForm com a mensagem personalizada que pretendemos. Vamos avançar mais um pouco no nosso código e vamos chegar à parte do envio de mail ao motorista com anexo do IDU da manutenção em PDF. Para isso, é preciso criar as variáveis locais necessárias que irão ser carregadas, respectivamente, por título do IDU, diretoria onde irá guardado o PDF enviado e o corpo do texto do e-mail a enviar, respectivamente a variável para o título do IDU, a diretoria onde será guardado o PDF e a variável onde irá ser guardado o texto do e-mail. De seguida, vamos invocar a função phc IDU to PDF, que permite transformar um IDU da nossa aplicação num fecheiro do formato PDF. Avançando mais um pouco, depois de criado o PDF e colocado na diretoria indicada, passamos ao envio do e-mail em função das variáveis anteriormente carregadas. Seguidamente, se tudo correu bem, então vamos em primeiro lugar desativar ou desligar a mensagem que está a ser mostrada ao utilizador que está a fazer a atribuição através do
do DActForm e informamos que todo o procedimento necessário foi finalizado através desta mensagem. E temos assim o nosso evento criado e pronto a funcionar. Mas para terminar este ciclo, falta agendar esta manutenção na agenda de marcações. Vamos passar à quinta fase da implementação, que corresponde à tecla do utilizador. Portanto, vou sair deste ecrã, registro, e vou agora para uma outra ferramenta da Framework PHC, as teclas de utilizador. Vou-me posicionar então no ecrã das marcações, o ecrã SMT. Na tecla, definimos em primeiro lugar uma tecla de acesso, neste caso foi o Alt mais R, uma tecla de acesso naturalmente para acesso à expressão de retorno que vamos criar. Sendo que a expressão que vamos criar na nossa tecla irá ter ciclos de programação, indiquei que o tipo de tecla é do tipo programa. E na expressão de retorno temos então o seguinte código. Vamos fazer aqui duplo clique. Vamos mais uma vez iniciar o nosso código com inicializando uma variável local, que demos o nome de mcell, que também mais tarde irá ser carregada com dados. Depois vamos verificar se o campo lógico de manutenção agendada está ativo ou não. Se estiver ativo, isso significa que já foi agendada e não pode voltar a correr a mesma rotina. Caso contrário, vamos alimentar a variável local mcell através da construção de uma string que irá mais à frente carregar o campo texto sobre a marcação na tabela de marcações. De seguida, vamos iniciar o processo de marcação com um select efetuado a essa tabela para um campo chamado nKeyID, que é obrigatório e preenchido sequencialmente pela aplicação. Vamos a essa tabela buscar o valor máximo para esse campo. Vamos agora, nesta parte do código, utilizar mais uma vez a função o_SQL_exec da PHC para ir buscar código de área de marcação referente à matrícula para a qual estamos a tentar criar essa marcação. Se o código da área existe, então vai continuar todo o processo de agendamento da manutenção. Se porventura não existir para a matrícula em questão, então é disputada uma mensagem ao utilizador informando desse facto e não se processa a marcação. Vamos aqui abaixo ao final do nosso código e cá está a mensagem que irá ser mostrada ao utilizador. Se o código da área existe, então vamos chamar a tabela de marcação MX e vamos adicionar então um novo registro à view do cursor MX, onde fazemos os replays aos campos que necessitamos e aos campos obrigatórios, conforme podemos ver aqui nesta parte do código. De seguida, vamos iniciar o processo de inserção ou insert na tabela de marcações com os dados que carregamos localmente na view da tabela MX. E enquanto efetuamos esse procedimento, é mostrada uma mensagem personalizada ao utilizador que está a fazer o agendamento desse facto. Entretanto, é feito em background um insert através da função PHC, o_SQL_exec. Se porventura alguma coisa correr mal, é mostrada uma mensagem ao utilizador, conforme podemos ver aqui. Ora, se tudo correu bem ao nível da transação no SQL, então o que é que vai acontecer? Vamos desligar a mensagem que está no ecrã do utilizador, através do DActForm, e vamos informar o utilizador que a marcação foi introduzida. Finalmente, falta ativar o campo lógico presente no ecrã de manutenções, manutenção agendada. E temos assim a conclusão da nossa tecla, que termina o circuito proposto pelo cliente e finaliza a nossa implementação, que, naturalmente, culmina com a demonstração de todo o ciclo que observámos previamente. Naturalmente que salta à vista de todos que o módulo frota poderá ser adaptado e enriquecido com novas funcionalidades que atualmente não existem, como foi o caso que mostramos. Para isso, muito contribuiu as ferramentas da Framework PHC, que face ao leque de possibilidades que nos oferece, permite-nos uma liberdade de escolha sobre a melhor solução a desenvolver, para ir de encontro, neste caso, ao circuito que o cliente pretendia ter no módulo frota. Para se manter atualizado sobre todo o software PHC, subscreva a newsletter em direto. É muito fácil, basta ir ao nosso site e colocar o seu e-mail. Obrigado e até breve.